Bom, então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Dou as boas-vindas aos doutores Márcia e Edmar, agradecendo a participação deles. A doutora Thelma está por aí, nossa palestrante. Quero só abrir esse segundo momento agradecendo a professora pela brilhante palestra. Preciso eu de pelo menos umas 10 encarnações para poder agregar tanto conhecimento jurídico, espírita e filosófico. Meus parabéns, viu, professora? Então eu vou pedir aos nossos dois painelistas a observância ao tempo, entre 20 e 25 minutos, para que nós possamos cumprir a nossa agenda desta manhã. Então eu quero passar imediatamente a palavra à doutora Márcia Maria Ramos, diretora de unificação da AGE, colega advogada, bem-vinda aqui à escola, doutora, para tratar do tema ética como modus operandi na sociedade contemporânea. A senhora tem a palavra. Nossa gratidão pelo convite, um abraço fraterno a Irani, a Mauara, Thelma, presidente da ordem, todos os advogados, cuidadores do direito que aqui se encontram. Hoje, um dia muito importante para o Brasil, mas antecede uma data muito importante, a data magna da doutrina espírita, que é o 18 de abril de 1857, quando Kardec trouxe a codificação. No primeiro momento, ele traz o Livro dos Espíritos com 501 perguntas e suas respectivas respostas, e depois, com 1019 perguntas, que é o que nós conhecemos hoje. E quando a gente adentra a doutrina espírita, nós começamos a observar as questões da ética, da moral, e observamos também aqueles que antecederam, que foi muito bem colocado pela doutora Thelma. E aí nós temos, logo na Idade Média, Kant. E ele sintetiza as condições da ética, quando ele nos orienta. Aquilo que não possa contar que fez, não faça. Simplificou bastante todos os conceitos de ética. Já sabemos que muitas situações nós escondemos, às vezes, até de nós mesmos. E aí, então, está. Quando isso acontecer, a importância de não fazermos. Ele segue a orientação dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, tão bem discorridos pela nossa palestrante da nossa aula magna. Mas vem Tomás de Aquino. E olha, é interessante, e nós vamos seguir esse raciocínio até chegarmos em Kardec. Tomás de Aquino defende a lógica de que o ser humano tem o livre-arbítrio. O ser humano é livre, Deus não tolhe a nossa liberdade. E nós só começamos a perceber isso, nós, enquanto estudiosos da doutrina espírita, com o Espiritismo, com a Kardec nos orientando, advogando a importância do livre-arbítrio nas nossas vidas. E é através do livre-arbítrio que nós fazemos as escolhas. E se fazemos escolhas erradas, compromete, né, doutora, como disse Sartre, mas compromete também as nossas sucessivas reencarnações, o nosso processo de evolução espiritual. E escolhemos Comênios, que também é do século XVII,
E ele vai falar do desarmamento mundial. Parece que é uma coisa super moderna, né? Século XVII. E o diálogo interreligioso. E por que nós escolhemos o Comênios? Porque ele vai influenciar Rousseau, que vai influenciar Pestalozzi, que vai influenciar Kardec. Todos eles, então, falando, e Comênios, Rousseau vai falar da importância da comunidade, o respeito que se deve ter para com a comunidade. Todas essas filosofias e essas orientações se interligando. E, às vezes, a gente imagina assim, nossa, mas se tiver tudo bom, é fácil a gente desenvolver a ética, o amor, o sentimento de perdão. E aí nós buscamos Graciliano Ramos, já agora, no século passado. Graciliano Ramos foi um grande escritor e ele foi preso durante um período de ditadura no Brasil. Ele desencarnou em 1953. E ele traz um livro, entre muitos, que se chama Memórias de um Cárcere. E olha o que ele diz nesse livro. O livro foi publicado depois do retorno dele ao plano espiritual, depois do desencarne dele. Fiz o possível para entender aqueles homens, aqueles que estavam no cárcere com ele. Penetrar-lhes na alma, sentir as suas dores, admirar-lhes a fraqueza, a grandeza relativa, enxergar nos seus defeitos a sombra dos meus defeitos. Isso é ética. Ele estava observando nos outros e naquelas pessoas, naquelas dificuldades que eles estavam passando, ele estava vendo ali a sombra dos próprios defeitos. Mas nós vamos ver também a Bíblia falando de ética. A doutrina espírita, ela traz a revelação de Jesus, mas que nos remete também ao judaísmo, porque é uma sequência. E no Velho Testamento nós vamos ver código de ética. Moisés, quando trouxe o Decálogo, é a base de toda a justiça do mundo. Tudo começou com os 10 mandamentos da lei de Deus. E nós vemos, num momento muito interessante, que muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre, a ética é deixada de lado exatamente pela cobiça. E a gente está vendo isso com muita precisão nesses momentos atuais. O rei Davi, que foi um grande rei, ele foi ferido pela cobiça. Ele cobiçou Betsabá, que foi mãe do rei Salomão, e nessa cobiça ele feriu a ética. Por que ele feriu a ética? Porque ele tinha um soldado que se chamava Urias, amigo, soldado e amigo. Ele sendo rei, ele poderia mandar qualquer pessoa, qualquer soldado seu para frentes de batalha, porque ele tinha essa prerrogativa como chefe de exército. No entanto, quando ele cobiçou Betsabá, ele ardilosamente, ausência de ética, ele preparou para que Urias, o esposo dela, fosse para uma batalha que ele tinha certeza, o rei Davi tinha certeza que Urias não voltaria vivo, como de fato não voltou. E daí vem o profeta Natã e narra aquela história que muitos de nós conhecemos, daquele senhor que tinha várias ovelhas e um outro que tinha tão somente uma, e este que tinha várias cobiçou a ovelha do que tinha somente uma. E ele diz: que te parece que poderá acontecer com esse que cobiçou uma única ovelha, dessa pessoa que só tinha uma? E ele diz: ele merece a morte.
E ele então diz ao profeta Natan, naquele diálogo, diz a ele: este homem é você. Então, muitas das misérias, dificuldades, sofrimentos que nós estamos passando é pela cobiça. Muitos que já têm demais querem mais ainda, e aí falta para aqueles que têm tão somente uma ovelhinha. O apóstolo Paulo, quando ele traz esta informação: todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas convêm. Não tem o me convém, é convém. Observem nos textos bíblicos, todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas convêm. Eu posso fazer muitas e muitas coisas. A exemplo do rei Davi, ele podia mandar aquele soldado para a frente de batalha. Convinha que ele fizesse dessa maneira? Evidentemente que não. Quando nós sabemos que muitas coisas não são lícitas e nem todas convêm, nós já ficamos mais observando, refletindo mais a respeito das questões da ética, porque muitas vezes é legal, porém não é moral. E vem o professor Cortella, e ele traz também nesse mesmo direcionamento de facilitar o entendimento da ética. Quero, posso, devo. Então, existe uma diferença entre o querer, o poder e o dever. Então, muitas vezes eu quero algo que não devo praticar, que não posso praticar, porque as consequências para nós mesmos serão muito graves. E a ética cristã? Um dos maiores instrumentos para representar a ética cristã são os textos sagrados. A doutora Thelma falou muito bem sobre esses textos sagrados. Quando Zaqueu procura Jesus, ele não estava fazendo, dentro das condições legais, nada errado. Ele estava cobrando impostos e ele estava superfaturando os impostos, porque ele podia fazer isso também. Seria mais ou menos assim: tanto por cento deveria ir para Roma e outros tantos seria quase como um serviço terceirizado de cobrança de impostos. E outros tantos ficaria para o próprio cobrador de imposto. Estava dentro da lei, então era legal. No entanto, ele estava um homem infeliz, porque ele se sentia discriminado e, mais do que isso, a própria consciência o acusava, porque ele, sendo judeu, ele estava extorquindo, no entendimento dele, da consciência dele, ele estava extorquindo os próprios judeus. Então, quando ele procura Jesus, porque ele estava procurando aquele momento de paz interior. E Jesus: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós. Aí é a sublimação da ética. Quando nós sabemos o que não gostamos que nos façam, também nós não poderemos fazer a outras pessoas. E Kardec: a ética espírita é o fruto saboroso de uma semente que só poderá germinar em terra fértil. Imaginamos que a terra já está fértil. Para nós outros que aqui nos encontramos, a terra já está fértil. Já temos o conhecimento e a importância da gente colocar em prática esse conhecimento de doutrina espírita. E é fácil a gente entender isso, porque o professor Eurípides Barçanufo, todos nós sabemos, ele foi político, assim como também o Dr. Bezerra de Menezes, e num determinado momento, ele era vereador da cidade de Sacramento. Num determinado momento, ele ficou sabendo que os vereadores estavam pleiteando uma prorrogação de mandato. O mandato era de 4 anos, e eles resolveram que queriam prorrogar o mandato por mais 2 anos. Todos aqueceram, concordaram com a ideia, e o professor Eurípides, quando consultado, ele disse: vamos consultar a população, vamos consultar os nossos eleitores, porque nós fomos
fomos eleitos para tão somente 4 anos. Quer dizer, podia fazer? Podia, porque existia uma legislação municipal, eles próprios haviam legislado que o mandato deveria se passar para 6 anos. Normal, dentro da lei. Porém, uma questão de ética, o professor Eurípides declinou dessa condição de ter um mandato acrescentado, porque ele entendia que não estava de acordo com a ética. E Kardec, na questão 932 do Livro dos Espíritos, ele vai falar: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons? E a resposta nós já conhecemos: é porque os bons são tímidos. Os maus, os equivocados, eles são mais audaciosos. Então, muitas vezes, a nossa timidez dificulta até a divulgação da doutrina espírita. Nós temos dificuldade de externarmos que somos verdadeiramente espíritas. Daí o nosso reconhecimento pelo trabalho da AGE Goiás, da AGE Brasil, a necessidade mesmo de nos debruçarmos nas questões de ordem da legislação, da moralidade, da ética, para disseminarmos cada vez mais esses entendimentos, essas orientações, porque a ética e a moral, a doutora Thelma bem colocou, estão aliadas, são juntas. Então, não existe como a gente dissociar ética de moral. Kardec, com muita precisão, falou bastante sobre moral. E quando ele define o homem de bem, ele diz: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. E diz mais: conhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos meios que ele emprega para dominar as suas más inclinações. Então, nós estamos com todas as condições para sermos cada vez melhores divulgadores da doutrina espírita, entendendo que a ética, ela é universal, sempre foi e sempre será a mesma. Vimos pelos pensadores gregos, vimos antes dos pensadores gregos na Bíblia, no Velho Testamento, vamos continuar vendo no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, e na sequência todos esses que foram lembrados ou citados muito sucintamente, para nos dar a condição de avaliar e aclarar que a ética realmente ela é universal, é um sistema que utilizamos todos nós para aplicarmos cada vez melhor o direito, que é a condição que todas as pessoas devem honrar e prestigiar, porque é princípio de justiça. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe a todos, muita paz. Agradecendo a doutora Márcia, eu já passo imediatamente a palavra ao doutor Edmar para fazer o uso da palavra. Caríssimos participantes do primeiro encontro espírita jurídico do Estado de Goiás, abençoe-nos, Jesus, o anelo, a aspiração, o desejo, o propósito de nos aproximarmos dele, enquanto permita nossas humildes condições. Nossas primeiras palavras são de agradecimento ao nosso muitíssimo estimado Irani Inácio de Lima, pelo convite, pela lembrança, pela distinção da lembrança, e através do Dr. Lúcio Flávio Paiva, cumprimentamos todas as autoridades, membros do Ministério Privado, os advogados, promotores, juízes, os participantes que engrandecem e dão motivo para a nossa presença e o nosso entusiasmo aqui, muito grato. E que pese essa imensa felicidade de estar aqui, porque na verdade nós estamos felizes
recebi ontem um upgrade de energia extraordinário ao ver o grupo de estudos da AGE-DF lá na FEEG. Eu devo confessar a minha dificuldade, imaginando, como disseram muitos oradores famosos do passado, que a pior dos mundos é falar depois de grandes oradores. Como ficaria, então, eu agora, depois do que a doutora Thelma Maria Santos Machado fez com este banquete de luz, reproduzindo o banquete, e depois da doutora Márcia Maria Ramos? É muito difícil, especialmente tendo um tempo tão exíguo, produzirmos um trabalho que possa, pelo menos, não comprometer o êxito do encontro. Talvez, quem sabe, impetrando o HC preventivo, nós nos lembrássemos de que a posição da mulher foi sempre realmente de destaque. Nós somos responsáveis por não terem o status, né, que deveriam, como deixou muito claro aqui a doutora Thelma, né, segundo Anne Morrison, a ética nasce de um ato de solidariedade, se referindo ao antigo, não é isso, doutora? Está certo, né? Mas Jesus também destacou a mulher muitas vezes. Por que ele apareceu primeiro para Maria de Magdala? Por que ao dizer, perdoe-me o aramaico, Abvum de Bashmaya, Netkada Shimon, se referiu ao Pai sem distinguir o gênero, segundo um grande número de pesquisadores, quando ele faz esse enunciado, Abvum de Bashmaya, ele está se referindo ao Pai que é pai e mãe, e não somente pai. Então, já um pouco refeito desse impacto inicial, pretendendo receber das mulheres as vibrações fraternas que necessitamos para nos manter equilibrados até o final, nós temos essa tarefa dificílima, né? Falar de justiça e fraternidade universal. Não vamos cansá-lo, vamos pretender ser bem breves. E o faremos com esse resumo. A ideia de justiça, noção contemporânea, confrontar solidariedade e fraternidade, a visão de uma nova ordem política, jurídica, religiosa e o que o Espiritismo faz nesse contexto. A ideia de justiça é predominantemente subjetiva e upiano, né? Romano, vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Mais recentemente, Miguel Reale divide em dois aspectos, subjetivo e objetivo. Sob o ponto de vista subjetivo, seria uma aspiração emocional. Ele se refere a um pseudo-problema científico, né? Uma exigência de ordem prática, de natureza afetiva e ideológica. Justiça, antes de tudo, condição primeira de concretização dos valores fundamentais da vida humana. Liberdade, igualdade, dignidade, ordem e segurança. Um ideal de harmonia a ser atingido. Sob o ponto de vista objetivo, a justiça seria a realização de uma ordem social justa, resultando da exigência de viver em coletividade. Para a noção contemporânea, a justiça será sempre subjetiva e objetiva, na dialética do ser humano e uma ordem justa, projeção constante dessa pessoa, que é o valor fonte de todos os valores através do tempo. Portanto, a justiça somente pode ser compreendida como uma concreta experiência histórica, valor fundante do direito ao longo do processo dialógico da justiça. Este autor já foi referido aqui, John Rawls, pela doutora Thelma, e ele tem uma obra muitíssimo festejada, chamada Teoria da Justiça, em que ele concebe a sociedade justa. E, curiosamente, seu pensamento se aproxima de maneira muito intensa do Espiritismo, quando ele diz que essa sociedade justa, que seria aquela em que a distribuição dos bens e direitos fosse equânime, daí a equanimidade ser o ponto fulcral da sua teoria,
ele enuncia como princípio que é possível atingir a sociedade justa através de dois princípios, considerando uma premissa de um véu, né? Um véu de ignorância para todos, de maneira que as opções que se fossem fazer a partir de então não tivessem comprometidas pelos interesses e afãs próprios. Enuncia ele. Como é que nós atingiríamos essa sociedade justa? Liberdade igual para todos no que se refere aos direitos civis e políticos. Em segundo lugar, uma desigualdade econômica que só se legitimasse, ela só se tornaria justa, portanto ele reconhece que a desigualdade pode ser justa, através do princípio da diferença, considerando que todos somos diferentes, haverá sempre diferenças entre nós, e que a igualdade de oportunidades deve ser para todos. E aí se refere aos direitos sociais, saúde, educação, segurança, etc. Mas para Miguel Reale, a teoria de Rawls nos deixa na antessala dessa ordem justa que pretendeu criar. Este filósofo contemporâneo, acusado de liberal, né? Ele, embora seja reconhecido e muito citado, para Miguel Reale, ele nos deixa na antessala dessa ordem que todos pretendemos justa. A crítica que Miguel Reale faz, essas palavras estão no livro Introdução à Filosofia, desse autor, e nesse sentido, nós confrontaríamos então esses valores fundamentais que se referem à solidariedade e à fraternidade, das quais dependem a liberdade, a igualdade, a segurança jurídica, a ordem, o progresso, etc. A fraternidade, segundo uma das obras que está à disposição dos senhores, produzida pelo Dr. Fábio Souza, juiz federal, é um dos artigos, é um dos pilares da vida social, a fraternidade para ele, tanto no aspecto filosófico, ideológico e religioso, quanto no aspecto político-jurídico. Não é por acaso que constitui objetivo fundamental da nossa Constituição, previsto no artigo 3º. Para muitos, essa identidade se esgota. Para nós espíritas, ela nem começa a equivaler-se, né? Então, diz a Constituição, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidariedade, segundo entendemos, é essa interdependência natural. É uma ordem posta, uma realidade dada. Independe da vontade e consciência, é uma lei natural. Independência em sentido amplo e formal. A questão 134 do Livro dos Espíritos enuncia esse princípio que a todos rege em regime de interdependência absoluta. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel amplia essa noção para dizer que a solidariedade, esta solidariedade que nos envolve, dela decorrem dois princípios, o da interdependência e da repercussão, dizendo que, embora sejamos solidários, inevitavelmente, queiramos ou não, somos diferentes. E tudo que fazemos em atos, pensamentos e palavras tem um reflexo, tem uma repercussão, um efeito no meio onde vivemos e com a sociedade na qual convivemos. Então, nós vamos ter que lidar com isso, né? Muitos, uma boa parte de nós, conhece, mas não sente. E como não sente, não expressa. Há um trabalho extraordinário que consideramos muito importante, de um psiquiatra norte-americano chamado George Eugene Vaillant, editora Manoli. O título do livro é Fé, Evidências Científicas.
busca de uma fé raciocinada, a maioria de nós pensa que ela se esgota na racionalidade. Ela nem começa a se esgotar na racionalidade e só se esgota no plano emocional. Então diz Eugênio Vaillant, Jesus nunca desejou que compreendêssemos o amor, a solidariedade, a fraternidade. Ele fez tudo para que pudéssemos senti-la. Porque a vida só tem sentido quando nós a sentimos. A vida só tem direção, só tem objetivo, só tem um norte quando a gente sente, e não de maneira diferente. Por isso, as suas enunciações serem parábolas, para que pela experiência comum a mensagem chegasse íntegra a todos, não só pela palavra, mas pelos seus próprios exemplos. Então, se esta é uma realidade posta, não temos o que fazer com ela. Eu acho que eu voltei, sem querer. É uma falha do operador aqui. Se compararmos ou se cotejarmos, fizermos uma análise comparativa de sociedade e fraternidade, vamos inevitavelmente chegar à conclusão que nem tudo que é solidário é fraterno. Mas tudo que é fraterno é solidário. Porque fraternidade é uma interdependência que depende da vontade. Um ato voluntário, consciente, que poderíamos chamar de solidariedade em sentido estrito. A fraternidade é o valor fundante dos direitos humanos, em que se encontra a dignidade da pessoa humana, né? Então, nesse sentido, não haverá fraternidade se não dermos ao conteúdo de solidariedade um sentido e um alcance maior do que temos dado até hoje. Na verdade, a nossa lei, não só a lei fundamental, como as leis penais prevêem punições para atos que negam a solidariedade como opção de socorro, né? Que se exige de qualquer pessoa, artigo 135 do Código Penal, que socorra aquele que se encontra em perigo de vida, de saúde. Quer dizer, a simples omissão, nada fazer, já representaria valor jurídico suficiente para estabelecer uma punição, uma pena. Estamos falando do direito que menos resolve os nossos conflitos entre nós, né? O direito penal. É o último socorro que se tem, mas ele não tem atendido as expectativas que há em torno dele. Então nós precisamos, e é esse o móvel da nossa reflexão, pensar sobre esse conteúdo, sobre esse sentido, sobre esse significado, né, Anauara? O problema da significação que você nos tem repetido desde ontem. Que extensão daremos à solidariedade? Que, por enquanto, é um enunciado que parece vago na Constituição, né? A dignidade humana se fundamenta na liberdade e na igualdade predominantemente. Mas a fraternidade é que pode se constituir neste valor moral que se concretiza ou pode concretizar-se como um ente jurídico. E aí já é um desafio, né? Considerar a fraternidade uma entidade jurídica é muito para nós ainda. Enquanto se constitui um elemento amalgamador de liberdade e igualdade. E é esse o contributo espírita para as nossas reflexões. A Baiano, segundo a doutora Tânia, dizia que não é possível separar ética de direito, né? Não é possível separar igualdade e liberdade. Tal como nos enuncia Johannes Grandel, no livro Princípios de Direito Penal, Francisco de Assis Toledo, liberdade e responsabilidade são princípios que se iluminam ou se apagam, se negam. Não tem existência autônoma e independente. Um depende do outro, tal como ética e direito em Abaiano. Tal como vamos
pretendemos expor liberdade e igualdade. Qual seria o contributo espírita para esse debate? Na verdade, o que se pretende é a promoção de uma ordem política, jurídica e religiosa diferente, que se fundamenta na promoção e na manutenção da dignidade da pessoa humana. Nós precisamos promovê-la e manter o que já se conquistou. A concretização dos direitos fundamentais da pessoa humana, a partir da liberdade e da igualdade, só se atingirá com o reconhecimento dos direitos fundamentais do outro, o que deve se constituir não num discurso, mas numa atitude e numa ação fraterna. Não há modificação sem esta atitude, sem esta ação fraterna. O direito não pode ser considerado apenas o que está posto, mas fundamentalmente o que está pressuposto. Que o direito não existe descolado dos fatos sociais e dos valores que lhe dão origem. É preciso darmos prevalência aos princípios e valores que criam as normas. E esse é um exercício individual. Um liame que podemos, pelo consenso, projetar da esfera moral, da esfera ética, para a esfera jurídica. A fraternidade deve ser vista como dever-direito, e não direito-dever. Tal como Celso Antônio Bandeira de Mello propõe em seus livros, no início pareceu sem importância, né? Ele inverteu aquele binômio poder-dever para dever-poder. Da mesma forma, esse binômio de direito-dever, nos acostumamos a procurar os direitos muito antes dos deveres, eles são inseparáveis, né? É preciso olhar a fraternidade como esse dever de reconhecer os direitos do outro, para que os nossos direitos possam alcançar concretude. E aí, essa parte é que nos interessa, que quase sempre a gente só aprende pela dor, né? Para que o que queremos que seja reconhecido em nós, é preciso que a nossa ação corresponda a esse reconhecimento, sem o que não nos candidatamos a esse reconhecimento. Jean-Paul Sartre dizia que não importa o que fazem conosco, o que vai importar e decidir as nossas vidas é o que a gente faz com o que fizeram de nós. Faz toda a diferença nesse sentido ter como foco orientador das nossas condutas não só uma solidariedade que nos prende por vínculos naturais, mas uma fraternidade que concretizaria esta fraternidade que todos almejamos para nós e só pode ser atingida quando a oferecemos aos outros. Igualdade e liberdade à luz da fraternidade seria a proposta de uma igualdade fraterna. E invocamos aqui, repetindo o que fez o Dr. Fábio Souza, a questão 803, em que deixa assente que todos têm a mesma origem, o mesmo destino. A diversidade de aptidões, de talentos, de condições, ela é uma necessidade natural. As desigualdades sociais são efeitos do orgulho e do egoísmo. Todos temos as mesmas oportunidades de aperfeiçoamento, o que soa estranho na nossa sociedade e nas sociedades em geral, né? Mas essa igualdade deve ser sempre ponderada com a liberdade de cada um, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Restabelece o equilíbrio à luz da reencarnação e da justiça divina. Nesse sentido, os mais aptos, como dizia John Rawls, têm o dever sempre de auxiliar os menos capazes. Questão 812 do Livro dos Espíritos, letra A. Será possível experimentar uma igualdade fraterna quando todos os seres praticarem a lei de amor, justiça e caridade.
A desigualdade, portanto, só será legítima, Rawls poderia subscrever essa afirmação, quando o mais forte, mais apto, inteligente, talentoso emprega a sua superioridade para auxiliar o menos apto, o menos capaz, o menos inteligente. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, capítulo 7, item 13, que é a missão do ser humano inteligente sobre a Terra. A vida da superioridade só tem sentido ético e legítimo quando esta superioridade está a serviço do menos apto. Vale lembrar que estamos num exercício de aperfeiçoamento constante, de afastamento da verdade ou de aproximação dela. Quanto menos cumprimos esse cânone, mais nos afastamos desta lei, que é natural. Quanto mais exercemos essa norma, essa regra, mais nos aproximamos da verdade que procuramos. No mais das vezes, como a doutora Thelma antecipou, esta verdade seria capaz de cegar-nos, se não tivesse de nossa parte a coparticipação na construção desse entendimento. Ninguém vai ganhar um grau maior de verdade, de luz, de saber, se não construir em si mesmo os pressupostos, o mecanismo predisposto para que ela se instale. 5 minutos. Obrigado. Foi eu que pedi. A liberdade fraterna, questão 825. Não há liberdade absoluta, todos precisamos uns dos outros, né? As questões 826 e 875 dizem que há sempre direitos e deveres recíprocos, daí o dever pelos direitos do outro. Só há liberdade legítima, ou não há liberdade legítima, sem a correlativa responsabilidade. Como já dissemos, liberdade e responsabilidade são princípios que se iluminam ou se negam reciprocamente. Só há liberdade fraterna enquanto limitada pela igualdade, até o ponto em que todos possam ser igualmente livres. É a afirmação do Dr. Fábio Souza no livro que está à disposição de todos aí. É um dos artigos coordenados pelo nosso muito querido Tiago Sintra, no livro que está à disposição aí. Ou seja, isso depende de nós. Depende de nós. Se esse mundo ainda tem jeito. E apesar do que nós temos feito, se a vida sobreviverá, depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança. Porque há crianças com 80 anos, né? Como diz Bezerra de Menezes, paternalmente, né? Meus filhos da alma, do coração. Porque olha em nós, apesar de sexagenários, crianças que ainda dependem tanto da sua intervenção. Então vamos fazer uma proposta de juridicização da fraternidade. A fraternidade, por sua natureza, não pode e não deve ser imposta. Mas seu conteúdo pode ser progressivamente aumentado. Como? Embora a solidariedade já se encontre dentro da esfera jurídica de dever com o outro, a manutenção e a promoção dos direitos humanos exige uma imposição progressiva de conduta fraterna, mais do que simplesmente solidárias. Como corolário da lei de justiça, amor e caridade, há de se reconhecer a necessidade de maiores sacrifícios pessoais em favor do próximo, menos favorecido. E esse é o fenômeno curioso. Quanto mais a sociedade aceitar a juridicização da fraternidade, menos se tornará essa juridização necessária, até que se consolide ao ponto ótimo da plena vigência da justiça, amor e caridade. De vós que dependerá o futuro do nosso país, porque são tantos os conflitos e tanta confusão em termos de conceitos, valores e princípios, né? Nós devemos ter a ideia antecedente de que se nós não fizermos alguma coisa,
nesse sentido, não haverá mais solidariedade entre nós. E a fraternidade tende a estiolar, desaparecer. E nós sabemos qual é o caminho, né? Todos nós sabemos. Todos nós com Jesus não só sabemos no plano da intelectualidade, mas sentimos no plano das emoções. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao ser humano para servir de guia e modelo? Jesus. Quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a justiça e para a paz e para a plena felicidade nossa só se dará na medida em que promovamos a paz, a harmonia, a liberdade, a dignidade e o respeito pelo outro. Não importa que não sejamos respeitados, respeitemos. Não importa que não sejamos amados, amemos. Não importa que não sejamos servidos, sirvamos, lembrando Francisco de Assis, reencarnação do apóstolo mais querido de Jesus, João. Que esta paz que se produz nesse ambiente, e é um fenômeno que os físicos quânticos dizem, hipótese de comprovação da existência de Deus entre nós, efeito do princípio de causação descendente, que tudo move, e tudo regula, e tudo transforma. Que esta energia extraordinária que verte abundante em nossa direção agora, como flocos de luz, como pétalas de flores, como vibrações inacessíveis da presença e da solicitude de Jesus conosco, possa reformar-nos o íntimo e, com o nosso trabalho, encaminhar-nos para dias melhores. Muitíssimo grato pela generosa atenção de todos. Muito obrigado ao doutor Edmar Jorge de Almeida pela brilhante exposição e pelo cumprimento rigoroso do tempo. Eu gostaria de, primeiramente, então, passar aqui uma missão que me foi encarregada aqui pela Anauara, os dois certificados aos nossos painelistas da manhã. O primeiro eu entrego à doutora Márcia Maria Ramos, painelista do primeiro encontro jurídico espírita do Estado de Goiás, com a temática Ética, Justiça e Espiritualidade, realizado pela AGE Goiás no dia 17 de abril de 2016, equivalente a 3 horas aula. Doutora Márcia, recebe o certificado que vem acompanhado de uma lembrança. E vou também passar aqui as mãos do doutor Edmar Jorge de Almeida, o seu certificado de painelista do primeiro encontro espírita jurídico do Estado de Goiás com a temática Ética, Justiça e Espiritualidade, realizado na AGE Goiás, pela AGE Goiás no dia 17 de abril de 2016.